Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Saúde Pia. É uma alegria para mim, eu sou a Nádia Rodrigues, ter você com a gente aqui no nosso canal, conhecendo e compartilhando os conteúdos que já estão por aqui. Nós temos dezenas de episódios com grandes profissionais de saúde que trazem conhecimento embasado, científico, sério, para compartilhar com você. E aí você convida outras pessoas também, claro, para se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esses conteúdos, dar aquele like que é muito importante para a gente manter esse programa, esse conteúdo no ar aqui no nosso Pod Saúde Pia, agradecendo aos nossos parceiros, já de começo, que é o Centro Unitar e também o Hospital Flávio Santos. E hoje a gente está trazendo um tema muito importante, nós vamos chamar a atenção de mamães e de papais, mas também para você que é adulto e para você que quer cuidar da sua visão de uma forma mais eficaz. Nós vamos falar inicialmente sobre o retinoblastoma, que é o câncer ocular infantil mais prevalente, principalmente em crianças abaixo dos 5 anos de idade. Nós vamos falar sobre os cânceres oculares mais prevalentes e que você precisa saber para se prevenir, também tratar, ter o diagnóstico correto e precoce principalmente, e também sobre outras doenças que atingem a retina. Tudo isso porque a gente está trazendo uma especialista nesses assuntos, a doutora Mônica Miller, médica oftalmologista. Doutora Mônica, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui com você hoje, trazendo temas tão importantes que devem ser divulgados para a população. Bom, acho que a gente pode começar pelo retinoblastoma, que é algo que no consultório a senhora lida com relativa frequência. A doutora Mônica estava conversando comigo só essa semana, ela pegou 2 crianças com o diagnóstico do retinoblastoma, que é esse câncer ocular infantil, diagnosticado em crianças abaixo dos 5 anos de idade. Cerca de 400 crianças por ano têm o diagnóstico do retinoblastoma. Doutora, que sinais os pais podem perceber nos seus filhos e que podem acender esse sinal de alerta? Então, o retinoblastoma, por ser o câncer mais comum da infância, pode acometer a visão de um olho ou dos dois. Isso vai depender do subtipo de doença. Então, é muito comum que as crianças já cheguem com diagnóstico tardio, porque geralmente no início a doença não traz nenhum sintoma, Nádia. Então, os pais devem estar atentos, principalmente, à indicação de levar os seus filhos para uma consulta oftalmológica completa até o 1º ano de vida. Tá? Nessa consulta é importante que seja solicitado o exame de fundo de olho dessa criança. Mas quando a doença vai avançando, podem surgir sinais como a leucocoria, que é aquele reflexo branco da pupila quando os pais tiram uma fotografia com um flash luminoso, ou então o estrabismo, né, que isso ocorre já quando o tumor já começa a avançar mais e a criança não consegue mais focar de frente, olhando de frente. Então geralmente a criança faz o desvio ocular para que ela se adapte à visão num campo da retina que ainda não está acometido pelo tumor, né? E outros sintomas como, por exemplo, até o olho vermelho, dolorido, aquele olho que a criança está constantemente levando a mão para coçar ou para apertar, na tentativa de diminuir o desconforto. A criança muitas vezes não vai saber o que está sentindo ou dizer o que está sentindo, né, doutora? Então tudo isso precisa ser observado. Tem o pai que tem que observar a mãe, na escola também os professores, né, ficarem atentos a alguns tipos de comportamentos. Exatamente. As crianças nessa faixa etária, principalmente até os 2 anos de idade, a maioria delas não são verbais ainda. Então eles não sabem explicar o que estão sentindo, não sabem muitas vezes dizer que estão incomodados. Então realmente são os tutores, os pais, as pessoas que acompanham a criança no dia a dia que têm que estar mais atentos, né, aos sintomas precoces do retinoblastoma. Doutora, a criança quando nasce, já nasce com essa doença? A maioria delas não, Nádia. O retinoblastoma, ele tem 2 formas. A forma genética da doença, ela já traz no intraútero, né, a criança já possui a mutação genética que vai fazer com que ela desenvolva o tumor nos primeiros anos de vida. Já a outra forma, ela não é uma forma que a mutação vem intraútero, é uma forma que acontece depois do nascimento, a mutação genética, e esse tumor, ele muitas vezes, ele não é tão agressivo quanto da forma genética. Sim. Mas são doenças que a gente tem que considerar como doenças graves, que realmente merecem uma importância, né, grande como sinal de alerta na população. Bom, até o 1º ano de vida é importante que se faça esse diagnóstico, ou seja, a criança passar por uma consulta oftalmológica para que sejam feitos todos os exames. Que exames são esses? E assim, até 1 ano de vida,
Em que idade entre o ano de vida a senhora aconselha que os pais procurem um médico oftalmologista? Olha, primeiro, o que é divulgado muito com relação ao primeiro exame oftalmológico da criança é o teste do olhinho, que é feito na maternidade quando a criança nasce. Esse teste, Nádia, é realmente muito importante porque ele detecta outras alterações que levam à cegueira, como, por exemplo, o glaucoma congênito, a catarata congênita, mas ele não é considerado um teste de diagnóstico para retinoblastoma. Então é importante que isso seja dito, porque existe um questionamento muito grande. Ah, meu filho fez o teste do olhinho, doutora, meu filho fez e deu normal o teste. Por que aconteceu isso? Por que ninguém percebeu que existia um tumor nesse olho? Então, o teste do olhinho por si só, ele não é considerado um teste diagnóstico para retinoblastoma, tá? Então, o primeiro exame oftalmológico completo das crianças, ele deve ser realizado no primeiro ano de vida mesmo, entre 0 e 1 ano. Então, eu não quero levar meu filho tão bebê para o oftalmologista, mas é recomendado que durante o primeiro ano de vida, né, você escolha um momento ali adequado, que se encaixe na sua realidade, na realidade do seu filho, e que o oftalmologista consiga avaliar. Durante essa consulta, a gente frisa sempre que o fundo de olho, o exame de mapeamento de retina, seja feito, independente se aquela criança tem histórico familiar ou não de tumores, se ela é uma criança prematura ou não, se ela teve alguma alteração de exame no pré-natal ou no teste do pezinho. Se for uma criança saudável, ela precisa desse exame do fundo do olho, tá? Então, na primeira consulta oftalmológica, o oftalmologista vai avaliar essa questão do alinhamento ocular, do reflexo vermelho da pupila, e aí, então, dilatar a pupila desse bebê, dessa criança, né, para que seja avaliado o fundo do olho. Mesmo que, muitas vezes, naquela primeira consulta, a criança não ajude muito, não coopere, que é comum acontecer. É desconfortável, mas... Isso é normal, é algo acho que é inerente à faixa etária deles mesmo. É importante que pelo menos seja tentado realizar o exame de mapeamento de retina, porque você consegue ver bem as estruturas intraoculares dessa criança numa fase muito inicial da vida. Então é onde você consegue realmente fazer diagnóstico precoce dessa doença tão grave. E só para a gente explicar, porque pode gerar algum tipo de desconforto para o bebê ou para a criança, mas é um exame indolor. Isso. E assim, os pais, por serem protetores, né, estarem ali com seu filho tão pequeno, muitas vezes se sentem realmente incomodados de ver a criança ali chorando porque pingou o colírio para dilatar. A gente sabe que arde mesmo no olho, né, até na gente que é adulto, e é chato mesmo, mas eu acho que é algo pequeno se você colocar diante da importância de um diagnóstico precoce que o exame pode permitir, né, de uma doença grave. E além disso, de outras doenças, né, que não só doenças oncológicas, mas outras doenças, né, que podem acometer essa faixa etária. A gente está falando do retinoblastoma porque ele é o câncer infantil mais prevalente, né, e que afeta os olhos, ou seja, afeta diretamente a retina, que a gente está falando, né, doutor? Para a gente explicar o que é o retinoblastoma. O retinoblastoma, ele é um tumor que acomete as células da retina. Então, a malformação genética, ela vai fazer com que a multiplicação celular das células da retina ocorra de forma anômala, surgindo então tumores dentro dessa estrutura. Então, esses tumores, eles podem permanecer dentro do olho, estando então intraocular, ou com o avanço da doença, podem se estender para a região extraocular, que é a órbita, muitas vezes a região intracraniana, e por aí vai, né? Podendo até levar a metástase. Já seria, e assim, se não for realmente diagnosticado precocemente, iniciado o tratamento adequado, ele sim pode evoluir para metástase. Sim, é importante que seja dito que é uma doença que leva a metástase e leva à morte. Meu Deus. Então, a gente tem que frisar, né, a importância, sim. Gente, tudo precocemente diagnosticado, né? As chances de cura e o tratamento mais efetivo são sempre muito maiores, né? Sim. E a gente traz isso para a vida da gente em muitas situações, né? A gente fala muito do câncer de pele, do câncer de intestino, do câncer de mama, mas a gente tem que olhar também para essas outras situações que têm diagnóstico precoce e que é importante a atuação e a atenção dos pais, e principalmente a informação. Sim. Porque muitos não vão porque não têm essa informação, doutora. Exatamente, é cultural, né? As disseminações dos conhecimentos, elas ocorrem de forma mesmo setorial. Então, no meio da saúde, as pessoas falam muito do retinoblastoma. Na oftalmologia, então, mais ainda, mas às vezes
até mesmo um colega da área médica não lembra disso, né? Às vezes não é o dia a dia dele. Imagina então uma pessoa que está morando no interior do Piauí, que não tem fácil acesso a um oftalmologista. Então é difícil às vezes que esse conhecimento chegue na população também. Mais importante ainda quando a gente tem a oportunidade de ouvir, né, uma médica oftalmologista trazendo para a gente essa situação especializada em câncer ocular, doutora. O tratamento, após feito o diagnóstico, qual é o tratamento recomendado, indicado? Pronto, então o tratamento vai depender da fase em que aquele tumor foi diagnosticado. Muitas vezes a gente primeiro vai ter que escolher salvar o olho ou salvar aquela criança. Né? Então, óbvio que a conduta a escolha da gente vai ser salvar a vida daquela criança. Então, se você já tem um tumor com um tamanho muito grande, que desorganizou muito a estrutura daquele olhinho, então não é viável manter aquele órgão com um tumor maligno dentro, se você tem risco que aquele tumor vá se disseminar para outras partes do corpo. Então, muitas vezes, quando a gente já recebe a criança em um diagnóstico avançado, a indicação é de fazer a cirurgia para a retirada daquele órgão. A enucleação do globo ocular, né? A retirada do olho e a reconstrução da área da órbita para que a criança depois tenha adaptado uma prótese e tenha, então, uma vida social mais tranquila, né? Isso, né? Que possa conviver normalmente com aquele problema e aí sim, livre da doença. Isso. Porém, assim, se a gente consegue diagnosticar o tumor em fases mais iniciais, mais precoces, a gente consegue, então, indicar tratamentos que têm como objetivo também, além da cura da criança, a preservação daquele olho e, consequentemente, a preservação da visão, né? E esses tratamentos, eles ocorrem, são mais avançados, são os últimos tratamentos que surgiram para o retinoblastoma e estão tendo ótimos resultados no mundo inteiro. E eles visam o tratamento in situ do tumor. Então, são tratamentos que visam tratar o tumor localmente. Né? A quimioterapia que é feita, ela é feita através de um cateterismo que vai pela artéria oftálmica e consegue chegar naquele tumor e jogar o quimioterápico dentro da lesão para que o tumor tenha, então, uma regressão local. Né? Muitas vezes também a quimioterapia pode ser injetada dentro do olho, através da parede do olho, que seria a injeção com quimioterápico, para que o quimioterápico haja dentro das células ali do vítreo e na superfície da retina. Mas hoje o que temos disponível no Piauí são os tratamentos mais, como que a gente pode dizer, menos conservadores do ponto de vista da visão. Né? A gente hoje no Piauí trata as crianças com quimioterapia sistêmica e com a cirurgia para a enucleação do globo ocular. Muitas vezes a gente não consegue preservar o globo ocular mesmo. E muitas vezes você tem a indicação de um outro tratamento que não tem disponível no Piauí, aí é indicado para aquela criança buscar um tratamento fora do estado. A gente consegue fazer todo a linha de tratamento para fazer fora do domicílio, né, que seria o tratamento fora de domicílio TFD, que o estado disponibiliza, e a gente consegue encaminhar essa criança para tratar no local onde existem profissionais que realizem esses subtipos de tratamento mais eficazes. Esse câncer, gente, inclusive tem todos os anos uma campanha que chama a atenção no Brasil inteiro, né, para o retinoblastoma. E a gente fala aqui daquele câncer que você pode já ter escutado falar depois que o apresentador de TV, Thiago Leifert, né, difundiu essa informação após o diagnóstico da filha, que foi feito depois que ele percebeu justamente a manchinha branca numa foto, né? Tira a foto, faz o flash, a mancha branca aparece ali no olhinho da criança e aí só então chamou a atenção e despertou para tudo isso. Isso, essa campanha que você está falando, realmente ela ganhou uma grande repercussão no Brasil inteiro, ela acontece todos os anos em setembro, já agora no próximo mês, e é a campanha de olho nos olhinhos, que eles criaram realmente no Brasil, realmente tem um impacto muito grande, porque chama a atenção para uma doença muito grave e, além disso, durante esse mês é oferecido um atendimento mais voltado para essa faixa etária em alguns pontos, né, do Brasil. Inclusive, esse ano nós vamos ter em Teresina um braço da campanha com o intuito de fazer atendimento para as crianças e eu acho que é muito importante, é muito louvável, né? Que eles transformaram realmente a dor deles em algo muito maior. Exatamente, é a informação que salva vidas, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Quem sabe, quem se informa, tem condição de agir de alguma forma. Então a gente espera também, através do Pod Saúde Pi, colaborar
com a difusão dessas informações tão importantes para os pais. A gente vai falar agora, doutora Mônica, de outros cânceres oculares, né? A senhora é médica oftalmologista, especialista em câncer ocular, uma das poucas do Piauí. Que outros tipos de cânceres atingem a população? Cânceres oculares. Bom, aqui na nossa região, nós moramos numa região tropical com muito sol, né? As pessoas, a maioria das vezes, trabalham com lavoura, se expõem muito ao sol e a maior prevalência do câncer aqui na nossa região, no adulto, é o câncer da superfície ocular, das células da conjuntiva e da córnea, que a gente faz uma referência para que as pessoas entendam, é como se fosse o câncer de pele do olho. Sim. Né? Então, todo esse tegumento que cobre o olho da gente, ele tem células que podem sofrer alterações devido à exposição à radiação ultravioleta. E aí não é algo muito incomum, tá? Então, acho que toda semana chegam casos novos para mim de pessoas com mais ou menos seus 50, 60 anos com câncer de superfície ocular. Depois de se expor por longos anos aí, por vários anos, períodos prolongados ao sol. Exatamente. Então, essa é o que a gente chama de NIC, ou carcinoma epidermoide da superfície ocular. E lembrar que esses tumores muitas vezes são sem sintomas, mesmo são assintomáticos. As pessoas só vão perceber quando já a lesão começa a ficar maior e aí começa a diminuir a visão do paciente. É uma lesão como se fosse uma lesão mesmo de câncer de pele, é uma lesão escura, ela aparece em que local do olho? Ela geralmente vai aparecer na região que fica exposta entre as pálpebras, né, do nosso olho. E não necessariamente ela vai ser pigmentada, mas ela pode vir com esse aspecto, com pigmento, então pode ser uma lesão amarronzada, mas geralmente ela é mais avermelhada, então é aquele olho que pode apresentar irritação e vermelhidão constante, que não melhoram com nada, com nenhum tipo de colírio para lubrificação ou colírio anti-inflamatório, e que com o tempo você observa, os familiares vão observando que está crescendo, é algo que vai piorando, e remete mesmo à questão do atendimento oftalmológico por uma pessoa que tenha o preparo, né, o entendimento clínico para diagnóstico precoce dessas lesões. A gente está falando aqui também da importância, né, do acompanhamento por um médico oftalmologista e especializado ainda mais. Doutora Mônica, não confundir com o pterígio, né? Isso. Que é outra coisa que acontece no olho, né? Que já é diferente, não tem a ver com o câncer. Muito bem, o pterígio é outra coisa que é muito prevalente na nossa região e às vezes o câncer de superfície ocular ele vem bem na superfície do pterígio, então o que a gente chama de pseudopterígio, parecia um pterígio, mas não era. Só explicar o pterígio, é o que a gente chama também de carne no olho, né? Aquela lesão avermelhada que parece mesmo que uma carninha no olho, né? Que cresce geralmente no cantinho do olho e vai crescendo em direção ao centro, né, da visão. Então, assim, o pterígio, ele é mais comum que ocorra em pessoas realmente nessa mesma faixa etária, acima dos 40 anos, mas ele também acomete pessoas mais jovens, né? Então, eu acho que precisa realmente, nesses casos, ajudar a avaliação do médico oftalmologista, que é o único profissional que pode realmente avaliar adequadamente e ter o cuidado de fazer o encaminhamento correto para o especialista dessa área. Que outros cânceres? Tem mais, gente. Eu acho que outros cânceres aí que atingem também a visão. Tem sim. A gente não pode esquecer do melanoma, né? O melanoma da coroide, que é um dos tumores também muito comuns, né, da faixa etária adulta. Então, esse tumor, ele acomete a região de dentro do olho, né, a região intraocular. É uma das camadas do olho que a gente chama de vasculares, que tem os vasos que nutrem a nossa retina, que é a coroide. Então, o melanoma, ele muitas vezes surge de um sinalzinho que existia no olho, que nunca foi diagnosticado também porque não foi realizado um mapeamento de retina, um exame de fundo de olho. E essa lesão com pigmento, ela tem chance de se transformar ao longo do tempo em uma lesão maligna. E aí ela começa a cresce de forma desgovernada, acaba realmente causando uma desestruturação do olho por dentro e a visão acaba sendo comprometida. E é outra lesão que faz toda a diferença quando é diagnosticada precocemente, tanto para tratamento quanto para reduzir as chances de metástase. Se uma pessoa passa com relativa frequência, uma vez por ano, no médico oftalmologista, ela tem realmente ampliadas as chances de pegar algo mais no começo.
Exatamente. Acho que isso é a informação que tem que ficar, né? As pessoas precisam criar aquele hábito de todos os anos fazer o seu check-up oftalmológico, assim como você faz o seu check-up cardiológico ou o seu check-up, né, sistêmico mesmo. Mas não esqueçam, né? Porque realmente você só consegue ter diagnóstico precoce se você for avaliado regularmente por um oftalmologista. Né? Não tem como a gente detectar precocemente, porque essas lesões são assintomáticas no início. E a gente também não pode esquecer do melanoma da superfície do olho, que é o melanoma de conjuntiva. Que aí o melanoma de conjuntiva, ele já entra num espectro de doença altamente agressivo, né? Que muitas vezes, mesmo diagnosticado precocemente, vai levar a uma metástase à distância. O melanoma de conjuntiva, ele acomete pessoas mais jovens, né? Ele não tem muita relação com a exposição solar, então são alterações genéticas que aquela pessoa já possuía. E ele provém, muitas vezes, de uma pintinha, que muitas vezes você já nasceu com ela, tá ali na superfície do olho, aquela pintinha marrom, escura, e que com o tempo, quando você vai crescendo, ela também cresce, com o tempo ela vai se tornando uma lesão inflamada, né? Vai aumentando de extensão, vai se espalhando, e aí a gente, quando vai tratar, já tem mais dificuldade. A abordagem é cirúrgica, doutora, nesses casos? A abordagem é cirúrgica, o tratamento é cirúrgico, porém você precisa entrar na cirurgia com as armas adequadas para tratar aquela lesão. Então não é uma simples cirurgia de ir lá, tirar, fechar e mandar para a biópsia. Você precisa estar munido de um tratamento adequado para um intraoperatório, que seria a crioterapia, que é um dos tratamentos que reduz muito a chance dessa lesão se espalhar. Então faz toda a diferença, Nádia, quando você opera com um médico que foi treinado, que tem o conhecimento adequado para tratar essas lesões. Porque esse é o momento de tratar, é no intraoperatório. Depois que aquela lesão foi retirada de forma inadequada, muitas vezes a gente não tem muito o que fazer. É acompanhar o paciente para saber se vai ou não desenvolver uma metástase depois. Ah, e é isso, gente, né? A gente, quando ouve falar da metástase, a gente já fica mais preocupado. Há casos em que, a partir do diagnóstico e seguindo para o tratamento do câncer ocular, pode ser feito o transplante de córnea? Muitas vezes a gente confunde o transplante de córnea com a possibilidade de você tratar outras áreas do olho que são doentes, né? O transplante de córnea, ele é uma arma para a gente no tratamento do câncer ocular quando a lesão acomete a córnea. Quando nós temos opacificação da córnea, que é essa estrutura transparente da superfície do nosso olho. Né? Mas, em geral, a gente não tem como, muitas vezes, devolver para aquele olho a funcionalidade visual quando, por exemplo, você tem um melanoma de coroide. O transplante de córnea não é um tratamento adequado para isso. Então, assim como a questão, muitas vezes os pacientes me perguntam, doutora, eu posso transplantar meu olho depois, né, quando ele perde um olho por uma doença grave assim? E a gente explica, olha, infelizmente não existe um transplante de olho ainda viável para devolver visão ou função. Já foi tentado fazer transplante de olho, mas o olho é uma estrutura tão complexa, né? Com tantas nutrimento de muitos vasos, são muitos nervos que envolvem a função adequada do olho. Então, assim, é muito complicado. Eu acredito que a gente ainda possa ter realmente o olho biônico aí, que já fizeram muitos, né? Mas eu não acredito que a gente possa transplantar o olho com a função que a gente tem, né, dada por Deus mesmo, completa, porque é algo muito complexo. Pois é, gente. Inclusive eu tenho um caso, viu, doutora, na família, não sei qual foi a situação, mas o olho realmente é tão sensível, você tem ideia, né? Cai um cisco no seu olho e você já fica absolutamente incomodado. Dobra um cílio no olho, você fica muito incomodado. Então é tudo muito sensível, tudo muito delicado. Caso que eu tenho na família, infelizmente, um primo que perdeu o olho, né? Perdeu o globo ocular, usou uma prótese, adaptou e tudo, mas é uma estrutura que a gente precisa realmente ter a atenção que a gente dá a muitos outros órgãos e para a saúde da gente e de forma preventiva. Verdade. A gente vai falar agora também de outras doenças que atingem a retina, porque a doutora Mônica Miller também é especialista em retina. Isso. E quais são, doutoras, as principais doenças relacionadas à retina? Eu acho que hoje a gente não pode esquecer, né, que a população está envelhecendo. Então, as doenças mais comuns realmente da retina, Nádia, são o diabetes e a degeneração macular relacionada à idade, né, que, é o boom realmente, estourou no mundo inteiro, a população aí
acima de 60 anos, sofrendo com essas doenças. E são doenças realmente que diminuem muito a qualidade de vida e a produtividade dessas pessoas. E a gente hoje já tem avanços no tratamento dessas doenças, mas é aquela velha história, né? É clichê, mas é verdade. Quanto mais cedo a gente consegue tratar e diagnosticar nas fases menos agressivas da doença, mais sucesso o paciente vai ter no tratamento, mais ganho de visão ele vai ter, né? Mas são essas duas doenças as mais importantes. Então vamos explicar. Tem sintoma? Sim. Por exemplo, o paciente que é diabético, que hoje descobriu que é diabético tipo 2, por exemplo, ele precisa marcar a consulta com o seu médico oftalmologista imediatamente. Ele não pode mais esperar. Por quê? Porque o que a gente sabe é que o diabetes tipo 2, ele já tem uma alteração do metabolismo antes do diagnóstico de pelo menos 1 ano antes de ser diagnosticado. Então, o olho, por ser uma estrutura com vascularização microscópica, então os vasos são muito pequenos, de pequeno calibre, ele vai ser um dos primeiros órgãos a sofrer o impacto de uma doença vascular, como diabetes. Então, realmente, o diagnóstico do diabetes tipo 2, ele já tem que estar vinculado a uma consulta oftalmológica. Para avaliar fundo de olho, avaliar como é que está a visão daquele paciente. E aí, a gente diagnosticar em que fase da doença esse olho se encontra. E a gente vê muito, né, paciente diabético tendo um comprometimento visual, assim, Isso. grande e importante. Os olhos realmente são muito atingidos, né? Isso, então, assim, os sintomas vão ser embaçamento visual, principalmente quando aquele paciente fez assim uma refeição mais calórica e a glicemia aumentou mais, então é naquele momento que a visão vai embaçar mais, né? E também presença de manchas na visão, né? Aquele paciente que tem hemorragia intraocular, ele vai ver nitidamente o surgimento de manchas no seu campo visual, como se fossem fios, teias de aranha, ou às vezes até mesmo uma mancha bem escura que pode obscurecer toda a visão de um olho. Né? Já a degeneração macular relacionada à idade, ela pode acometer a região, por acometer a região central da visão, os pacientes eles reclamam muito daquela sensação de enxergar as pessoas e não conseguir detectar o rosto daquela pessoa. Porque, independente da distância. Independente da distância, porque a região central da visão que te dá mais nitidez, mais acurácia visual, é que vai ser acometida. Então, infelizmente, muitas vezes ela acometendo só um olho, as pessoas nem notam. Quando vão perceber, a doença já chega realmente numa fase mais dramática, né, mais avançada, e a gente fica um pouco limitado com relação aos tratamentos. Mas é isso mesmo, a gente tem que lembrar que acima de 60 anos não tem desculpa, tem que ir no oftalmologista todos os anos. O campo visual fica comprometido na visão central e a pessoa ela enxerga perifericamente e no centro fica mais complicada? Isso, assim, a pessoa enxerga na periferia, no centro ela consegue ver, mas eles reclamam muitas vezes da mancha cinza que fica no meio da visão. E às vezes também da ondulação da imagem. Então eles enxergam às vezes a imagem ou mais fina do que o que ela é, menor do que o que ela é em comparação com o outro olho, né? Ou às vezes até torta mesmo, como se fosse, por exemplo, vai olhar para uma janela. A janela não é torta, mas eles enxergam a janela torta. Então esse é um outro sintoma que chama a atenção, é a metamorfopsia, que a gente chama no termo científico, que tem que acender ali uma lanterna para a família, né? Para que leve logo aquela pessoa. A pessoa está usando óculos, mesmo assim a pessoa enxerga dessa forma. Mesmo não com tem a óculos, ver com o grau do óculos. Não, os erros de refração. Isso, não tem a ver. Muitas vezes é isso que as pessoas chegam falando. Doutora, eu achava que era meu óculos. Eu limpava o óculos, lavava o óculos, troquei o óculos, mas continua essa mancha aqui. Então, a gente precisa avaliar, realmente. E aí, mais uma vez, a importância de ser avaliado por um médico oftalmologista, né? Isso. Porque não adianta, muitas vezes, meu grau é esse, vou comprar uma lente de contato, vou colocar, e aí não conseguir ver, e aí fica improvisando situações e não vai ao ponto que é a procura de um médico para ser avaliado com exames adequados. E te faz perder tempo, né? É verdade. Porque quanto tempo você espera para um óculos ficar pronto? Né? Pelo menos uns 15 dias. E retina, gente, é uma estrutura neural. Então, ali você tem os neurônios que levam a informação visual para o teu cérebro. Então, essas células, quando elas são alteradas, danificadas, elas não se multiplicam mais. Então, não tem como recuperar a célula retiniana que morreu ou que fibrosou. E aí a gente está falando da retina, por exemplo, tem um descolamento de retina, que é algo muito sério, né? Que a gente precisa falar aqui também. Sim, o descolamento de retina é a doença talvez mais grave
da retina, quando a gente avalia a faixa etária mais jovem, né? E como que a gente pode prevenir o descolamento de retina, né? O descolamento de retina mais comum é o regmatogênico, regma de rasgadura, né? Então a retina tem um buraco ou uma rasgadura que dali permitiu a infiltração de um líquido por trás e descolou, né? Então, assim, como que a gente previne descolamento de retina? Através do exame de fundo de olho anual. Então acaba que tudo leva à importância do exame de fundo de olho, né? E aí, por ser uma doença mais comum em míopes, pessoas que usam óculos, né, pessoas que já têm casos na família de descolamento de retina. A minha mãe fez um laser para tratar descolamento de retina. Então, essa informação é muito importante, que os filhos saibam, que os irmãos tenham conhecimento, para que você seja orientada a procurar um oftalmologista. Porque no exame de mapeamento de retina, a gente consegue detectar microroturas retinianas, muitas vezes assintomáticas, pequenos furinhos na retina, que com o tempo podem ser infiltrados e levar ao descolamento. Ou às vezes alguma degeneração que a pessoa desenvolveu por questão mesmo da própria estrutura retiniana daquela pessoa que é mais propensa a ter degenerações, que levam ao afinamento da retina na periferia, levando então a rasgaduras no futuro. Então, uma vez que você detecta precocemente isso, você tem como prevenir o descolamento com laser, né? Você trata ali localmente com laser e aí você evita o descolamento de retina. Mas ela tem um sintoma, porque eu lembro de estar falando sobre isso, doutora Mônica, é uma urgência oftalmológica. Isso. Né? Então, qual é o sintoma que a pessoa sente para saber que ela está tendo um descolamento de retina? Pronto, muito bem. A gente tem que falar muito disso, porque é algo que vai ajudar no diagnóstico precoce. O sintoma do descolamento de retina, ele pode ser somente mosca volante, que seriam aqueles pontinhos ou opacificações discretas da visão, que muitas vezes as pessoas pensam que é um mosquitinho que passou ali, ou às vezes até acham mesmo que é a sujeira do óculos, mas que acompanha a sua visão. Para onde você olha, aquela manchinha está indo. Então, isso são as moscas volantes, que podem vir associadas ao descolamento de retina e que, quando forem detectadas, têm que ser investigadas pelo médico. Mas o sintoma mais importante e crucial é a presença de fotopsias na visão, que seriam flashes de luz com a sensação do paciente de estar vendo um ponto luminoso dentro do olho, mesmo estando de olho fechado ou em ambiente escuro. E aí, nesses casos, é urgência mesmo, é como você falou, o paciente tem que procurar urgentemente um atendimento oftalmológico para que seja avaliado o fundo do olho e detectada a questão da alteração retiniana que levou a isso. Porque esses sintomas, eles não são somente do descolamento de retina, eles também podem estar associados a outras doenças, como o diabetes. Sim. Entendeu? E o tratamento, o laser é um deles? O laser seria um deles, né? E, quando você tem uma rasgadura retiniana muito grande, já com risco de, por exemplo, ter o acometimento da região central da visão, já é indicado a cirurgia precocemente, antes que aquele descolamento atinja a área central da visão. Porque uma vez que você tem o acometimento da mácula, que é a área mais nobre da nossa visão, mesmo operando, você não consegue devolver a visão daquele paciente que ele tinha antes. Porque são células que se desconectam umas das outras ali, e mesmo voltando para a posição anatômica inicial dela, essas ligações celulares não vão mais ocorrer de forma adequada. Nossa. Então, visão é algo realmente muito delicado, muito nobre. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Nossa, e a gente fica tão impressionado, assim, né, de ver que tanta coisa e tantas evoluções aconteceram também, né, para tratar esses problemas visuais que afetam a população. Graças a Deus também que a medicina evolui rápido, né, doutora? Isso, a gente conta com a presença aí de estudiosos, cientistas, cada vez mais ampliando as chances de tratamento, né, e de medicações que podem nos ajudar no tratamento dessas doenças. E no mundo inteiro tem sido um desafio mesmo a gente tratar as doenças da retina, principalmente as doenças da mácula, porque hoje a faixa etária que mais sofre com essas doenças são as pessoas acima de 60 anos, que acabam ficando dependentes para fazer coisas básicas como se alimentar. Né? Essas pessoas não conseguem enxergar a comida do prato. Eu queria só fazer uma diferenciação, porque a catarata ela vai chegar para quem envelhecer, né? De qualquer forma, a gente vai ter que fazer a cirurgia de catarata, quem for envelhecendo vai perdendo a visão. Qual a diferença dos sintomas que a catarata provoca na visão, de perda de visão, embaçamento, com os sintomas da degeneração macular pela idade? A degeneração macular vai acometer realmente mais a visão central. A catarata depende muito de
como é o grau da catarata que você tem. Mas inicialmente o sintoma da catarata é o embaçamento visual mesmo, é aquela sensação de que você tem uma névoa ali na frente da sua visão. E principalmente redução de visão em ambientes menos iluminados. Então, por exemplo, aqueles pacientes que à noite sentem dificuldade de dirigir, né? Porque não tem mais tanta certeza da distância de um veículo para o outro, ou se sentem incomodados com o farol do carro vindo contra você. É algo que chama a atenção. Então, a catarata, ela leva mais a embaçamento visual. A queixa maior do paciente é isso. Doutora, parece que tem uma névoa mesmo, uma poeira na minha visão, né? E agora a degeneração macular, não. As pessoas frisam bem essa questão da mancha central. Tem uma mancha no meio da minha vista, uma mancha escura no meio da minha vista, certo? Certo. Nossa, foi muito bom esse bate-papo, muito informativo, doutora Mônica Miller, que é médica oftalmologista, especialista também em câncer ocular, em retina, catarata também, e a gente espera que com esse episódio do Pod Saúde a gente possa ajudar muitas pessoas. A gente falou no começo aqui sobre o retinoblastoma, que é esse câncer infantil, e eu sei que é um conteúdo que de fato pode ser disseminado para ajudar muita gente, e tudo que ela falou aqui também, que atinge outras faixas etárias. Doutora Mônica, muito obrigada pela presença aqui no nosso Pod Saúde. Foi uma alegria tê-la conosco aqui, tá bom? Para mim também, assim, você sabe que eu sou sua admiradora. É mútua essa admiração. E esse Pod Saúde já estava realmente na nossa lista há um tempo. Sim. E está sendo muito bom fazer parte disso, tá bom, Nádia? Obrigada. Muito obrigada, gente. Olha, pode curtir, compartilhar os episódios aqui do nosso Pod Saúde P. Agradecer aos nossos parceiros, que é o Hospital Flávio Santos, que são o Hospital Flávio Santos e o Centro Unitac, que estão aqui com a gente, ajudando a trazer o Pod Saúde nesses intervalos a cada 15 dias para vocês. A gente se encontra no próximo episódio e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.